podcast Go Outside. Série Gente das Águas, com Maria Clara Vergueiro. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gente das Águas. Eu sou a Maria Clara Vergueiro e na próxima hora convido você a embarcar com a gente nessa celebração das trajetórias ligadas aos mares e aos rios. Hoje o nosso mergulho vai ser no universo dos surfs de ondas gigantes. Se por um lado a natureza produz fenômenos impressionantes, a raça humana corre atrás de compreender, dominar e viver experiências revolucionárias a partir destes eventos épicos. As ondas gigantes são um deles, e a cada ano um corajoso grupo de surfistas tem se reunido em praias como Nazaré, em Portugal, onde o mar pode levantar ondulações de quase 30 metros de altura. Um dos mais respeitados atletas deste seletíssimo time de surfistas é o pernambucano Carlos Burle, que depois de abrir os caminhos com aquela determinação que só os visionários têm, se dedicou a formar sucessores como Lucas Chumbo, que na última semana saiu bicampeão mundial do Tudor Nazaré Tow Surfing Challenge em Portugal. Burle também é conhecido por se engajar na luta pela conscientização ambiental e pela busca do equilíbrio mental e físico. Assunto não vai faltar pra gente aqui hoje, né, Burle? Obrigada por aceitar o nosso convite e super bem-vindo. Olá, tudo bem, Clarinha? Que bom estar com você novamente. Olá a todos que estão ouvindo a gente. Que assunto relevante, né? Águas. Todos nós temos uma grande porcentagem de água em nossos corpos, né? A gente tem aí o planeta Água, né? A maior superfície da Terra é dominada pelas águas. Então, poxa, eu queria te agradecer muito a oportunidade da gente estar compartilhando sobre um assunto que é tão importante, tão relevante para todos nós, seres humanos. Eu que te agradeço. A gente realmente tinha aí 10 nomes que a gente queria selecionar para essa série, o primeiro podcast da Go Outside, e você não podia ficar de fora de jeito nenhum. É um Aquaman, é um cara, um aventureiro das águas. Para a gente é muito importante ter esse papo com você aqui. E, conforme eu te disse, a gente começa essas conversas todas com um quadro divertido e muito profundo, que é o Eu por Mim. São perguntas-chave, perguntas rápidas, respostas que podem ser rápidas ou podem ser um pouco filosóficas. Não sei se você chegou a bater o olho nelas, mas então vamos que vamos no quadro Eu por Mim. Seu nome completo? Carlos Alberto Burle Filho. Carlos Alberto Burle Filho. Eu não sabia. Ocupação principal? Eu sou surfista profissional. Característica mais marcante? Eu sou muito determinado. Tenho muita vontade assim de evoluir. Eu fico muito ligado nessas coisas. A sua definição de felicidade? Liberdade. A qualidade que você mais gosta em alguém? Se conhecer. Isso é uma coisa bem estratégica. Seu principal defeito, aquele que atrapalha as outras coisas, que te, às vezes, emperra ali na evolução? Cobrança, mas também ajuda. Um talento pessoal ou um superpoder que você gostaria de ter? Respirar debaixo d'água ou voar. A sua palavra favorita? Liberdade. Um ídolo? Madre Teresa de Calcutá. E um lema? As coisas boas levam tempo. Muito bom, adoro esse quadro, gente, adoro. Esse quadro sempre dá um overall, assim, de quem está do outro lado, quem ainda não tem familiaridade com o personagem, já tem aí uma prévia da personalidade de quem está falando com a gente. E eu estava aqui falando na abertura sobre o pioneirismo, que eu acho que é uma das suas marcas principais, né? Você abraçou o lifestyle do surf na década de 80, quando o esporte ainda não era nem profissionalizado. E aí, quando veio a profissionalização, você foi um dos primeiros a escolher outros rumos e falar em free surf, por exemplo. Essa proposta de ser um caçador de ondas profissional, sem estar preso às competições. Essa vontade sua de fazer sempre algo novo e único é uma inquietação que vem de onde? Você sabe dizer, Carlos Burle? Para entender melhor a minha personalidade,
É importante a gente passar um ponto na minha vida que vai esclarecer bem os ouvintes um pouco mais sobre o Carlos Burle. Eu nunca tive o sonho de ser surfista profissional. O meu sonho sempre foi ter qualidade de vida. Eu encontrei o surf e achei que o surf era uma ferramenta que tinha elementos super importantes para mim, como estar perto da natureza, saúde, conhecer outros lugares, culturas diferentes, valores diferentes. E terminou que depois de um tempo, né, eu entendi que para ser surfista profissional eu precisava realmente me apaixonar por aquilo que eu estava fazendo. Então, assim, não foi uma paixão de vida, né? Foi uma paixão de necessidade mesmo, né? Então, eu tinha algumas opções, e uma delas era me apaixonar, me envolver, retribuir para o meio, entender que o meio, naquele momento que eu comecei a surfar, ele tinha uma imagem ruim, marginalizada, relacionada a drogas. Eu precisava trabalhar muito mais fora d'água do que dentro d'água. E isso resume bastante a minha personalidade. Você estava falando, poxa, você começou a surfar quando o esporte não era profissional, e já assim que você conseguiu se estabelecer, você migrou para as ondas grandes, migrou para o free surf, mas tudo isso que aconteceu na minha vida tem a ver com essa minha personalidade de estar se antecipando, vendo novas oportunidades, ter como prioridade na vida o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, controle das emoções, conexão espiritual. Então, tudo isso é o meu norte. O surf, ele é a ponta do iceberg, né? O que me trouxe hoje para estar aqui com você, Clarinha, são as minhas conquistas, né? Mas elas não são as coisas mais importantes da vida da gente. E nem as mais frequentes, né? Nem as mais frequentes. Ainda bem, né? Porque senão seria muita arrogância, muita soberba a todo momento, né? As coisas mais importantes da vida da gente são as coisas simples, né? É ter saúde, é ter equilíbrio emocional, né? Família, amigos. Essas coisas são super importantes. E isso sempre foi o norte da minha vida. Eu sempre quis ser fiel aos meus valores, à minha essência, mas por ter uma personalidade muito determinada, com muita vontade de ser honesto comigo mesmo, eu sempre fiz de tudo para poder profissionalmente também ser bem-sucedido e ganhar voz. Ganhar voz para poder estar aqui com você, né? Para poder falar de sustentabilidade, para poder falar dos seres humanos, da natureza, da nossa relação com a vida, do nosso desenvolvimento. Então, faz parte do processo de maturação, de amadurecimento do Carlos Burle, esse swing, né, de direções, de mudanças de direções dentro da minha profissão, onde eu tive que me adaptar aos desafios, onde eu tive que me reinventar, onde eu tive que me capacitar. E aí, você é apaixonado por isso? Sou, porque eu tive que me apaixonar por isso, né? Eu tenho várias opções na vida, né? Nesse momento, inclusive, poxa, posso escolher que tipo de energia que eu quero estar dentro desse podcast, ou escolher uma energia boa, ou escolher uma energia mais ou menos, ou uma energia ruim, né? Então, assim, a minha escolha eu quero estar muito aqui com você, né? Eu quero estar muito aqui com os nossos ouvintes. Eu não quero perder essa oportunidade de estar presente nesse único momento da minha vida. Então, a partir do momento que eu falei assim, cara, eu vou usar o surf como ferramenta, eu caio de cabeça, né? E aí eu já crio essa relação, né, de paixão, de amor, de comprometimento, de retribuir nesse momento que eu estou, que é um momento que eu estou retribuindo muito, né? Eu olho para o lado assim e falo, poxa, eu consegui, eu conquistei um espaço, tenho um nome, o meu esporte saiu de um esporte vagabundo para um esporte olímpico, a tecnologia chegou, nos levou para as ondas de piscinas artificiais, que está mudando muito a nossa relação com o meio, vai levar o surf para outras esferas,
outras culturas, outros lugares que a gente nunca imaginou na vida. Então, essa capacidade de você se entender o meio, se relacionar da melhor forma com o meio, vai fazer com que você tenha uma longevidade muito grande nos teus sonhos, sabe? Assim, e quando o teu sonho ele é um sonho muito maior do que uma conquista de um prêmio ou de uma conquista pessoal, é um sonho de transformação, né? Um sonho de transformar o meio num meio melhor, de retribuir para o meio, você termina ganhando uma força extra que você nem contava com ela, que é o universo conspirando a favor. O universo termina se unindo a essa energia, porque é coerente com os valores, né, da evolução do ser humano, da evolução da Terra, da evolução de tudo, e você termina, poxa, vivendo muito mais intensamente, com mais motivação, de uma forma mais sincera, mais verdadeira, e tudo flui, tudo fica mais gostoso. É daí que vem a minha motivação. Eu estava aqui ouvindo você e fazendo minha análise pessoal disso tudo, e tem muita coerência até com o que a gente acabou de fazer nessa ficha do Eu por Mim, e eu ia, assim, não chutar, mas sugerir que essa inquietação tem uma origem na sua necessidade constante de evoluir, né? E de amadurecer e de crescer. Então, foi lá, viveu, conquistou aquele espaço na profissionalização naquele primeiro momento, teve conquistas e tal, e aí para onde eu vou agora? Agora eu vou para outro lugar. Aí encontrou esse lugar do free surf, e eu acho que o lugar do surf de ondas gigantes, eu estava pensando aqui, vindo para essa conversa, pensando assim, o surf de ondas gigantes é o que tem mais a ver com a aventura, no sentido pleno da aventura mesmo, né? Quer dizer, é como o montanhismo, é como a navegação, é aquela história de você ir atrás daquele fenômeno, ir atrás daquela força da natureza potente e se colocar a serviço daquilo, né? De alguma maneira, assim. Então, eu acho que a sua trajetória mostra uma inquietação de um aventureiro, uma inquietação de um cara que busca evoluir, crescer, e não dá para crescer no mesmo lugar a vida inteira. Para você crescer, você precisa mudar de lugares e, né, você vai crescendo de fato, né? Precisa de mais espaço, precisa de outros espaços, né? Então eu vejo um pouco por aí. E aí você falou de uma coisa interessante, falando inclusive da evolução do próprio esporte. Você lembrou nesse último ano, a gente viu o surf ser olímpico, e foi uma coisa, para mim, pelo menos, foi uma coisa muito emocionante. Eu não sei se para todas as pessoas que viram a evolução do surf, eu até tinha curiosidade, assim, será que todo mundo sente essa emoção? Ou será que tem surfistas que olham para aquilo de um jeito, não, isso aqui de repente está muito engessado, está muito dentro de um padrão, o surf não é isso, pode ter uma outra perspectiva, um outro olhar sobre o que é o surf, né? Se for um cara muito rebelde. Você tem uma rebeldiazinha dentro de você, então eu te pergunto assim, tem um vídeo lindo seu em 2016, empunhando a tocha olímpica em cima de uma prancha numa onda em Maracaípe. Hoje o Brasil é campeão olímpico com o Ítalo Ferreira. Eu queria saber o que é que você achou do surf brasileiro em Tóquio, como foi essa sensação para um veterano rebelde que nem você? Foi muito emocionante, né? O mais importante é a gente acreditar nos sonhos que a gente vive, né? E eu não tinha ideia, quando eu comecei a surfar, que o surf um dia fosse se tornar olímpico, mas eu sabia que eu tinha que dar o meu melhor naquele momento, porque eu não tinha outra opção, né? Quer dizer, tinha várias outras opções, mas para mim o mais importante era dar o meu melhor. E o surf chega nas Olimpíadas num momento fenomenal para o nosso país. O Brasil hoje é referência mundial quando o assunto é surf, né? Em várias modalidades, ondas de consequência, essas ondas gigantes. Hoje a gente tem o Lucas Chumbo, como você falou bem aí na apresentação, e também nas ondas de performance extrema, né, com o Ítalo Ferreira, com o Gabriel Medina, com o Adriano de Souza, com o Felipe Toledo, né, com vários outros surfistas aí do Brazilian Storm,
né? O Iago Dora também. E a gente chega nas Olimpíadas muito bem representados pelo Gabriel Medina e pelo Ítalo Ferreira, numa condição que também é excelente para o brasileiro, né? Uma condição, quando eu falo assim, a condição geográfica, né? Onde essas ondas acontecem, os elementos lá bem parecidos com o que a gente está acostumado a surfar, fundo de Na areia. maior parte das praias, né? E a medalha a gente sabia que ia acontecer, né? Mas ela veio de ouro, né? Poderia até ter vindo de prata também, mas teve uma bateria muito acirrada entre o Gabriel Medina e o japonês, né? O Kanoa Igarashi. E a de bronze não veio porque não quiseram dar, porque o Gabriel surfou muito melhor do que o seu oponente australiano. Mas a Austrália que... Acharam que era demais, né? Falaram, não, gente, espera um pouquinho. Não, e eu acredito que não tenha sido nem isso, sabe? A Austrália, que sempre foi o grande expoente, né? O país que mais dominou a cena do surf contemporâneo depois da criação do circuito mundial, ela ia sair da primeira Olimpíada sem nenhuma medalha. Tem isso. Isso ia ser muito chocante, né? Porque você imagina a Austrália sair da primeira Olimpíada sem nenhuma medalha. E eles terminaram... como o julgamento é subjetivo, fica muito mais fácil de você manipular, né? Assim, não no sentido de ser levado, né, a isso, não é nem maldade às vezes. Nem maldade, o subconsciente. Você é levado àquilo. O subconsciente mesmo. Tem muito, quando o esporte é subjetivo, tem muito do subconsciente ali, mesmo porque os juízes e o quadro de diretores e juízes e surfistas, eles são uma comunidade só. Então, você vê o surfista que está merecendo mais, ou o país que está merecendo mais, ou para quem você está torcendo ou não. E teve esse momento ali dentro das Olimpíadas que, para mim, ficou muito claro, mas não apagou o brilhantismo do nosso país, muito pelo contrário, a medalha de ouro do Ítalo foi mais que merecida, ele também, um atleta exímio, né, super profissional. Sou super fã. Vou fazer uma pergunta indiscreta. Você é time Ítalo ou é time Medina? Quem que você curte mais, assim? Eu sou time performance. Sabia que você não ia responder. Porque eu sou time performance, então assim, para mim tá performando bem, tá representando o Brasil, eu tô torcendo. Sim, claro. Eu quero ver... Não, eu digo, eu tô brincando, mas é porque a gente tem, às vezes, simpatia e conexão com um estilo, Então eu vou fazer uma pergunta mais fácil, te colocar menos numa saia justa. Um exemplo para você de um surfista que conecta com o teu gosto, com o estilo de surf que você curte, com a personalidade, um cara do surf pode ser das antigas, pode ser gringo, um outro cara para não entrar nessa do time. Uma personalidade do surf, assim, para mim, que eu admiro muito, o John John. Que você curte ver o surf do cara, você gosta da personalidade dele. Olha só, para mim, o mais completo, assim, como ser humano, é o John John. Né? Pelos valores dele, pela simplicidade dele, né? E pelo surf dele, que é, cara, assim, impressionante em qualquer condição, né? Não que o brasileiro não tenha isso, né? Assim, o Medina, eu acho até o cara mais completo do Tour, né? Apesar do Ítalo ter umas manobras assim, incríveis e ter um profissionalismo, um dinamismo, né? Uma garra, uma vontade também. Carisma, né? Tem um carisma também. Tem. Um carisma, quando eu digo, eu não estou falando só o carisma de olhar, eu estou falando o carisma que ele consegue imprimir na água mesmo, assim. Isso. Né? Ele é muito intenso, né? Ele vive aquilo intensamente, ele passa aquilo também muito para quem acompanha ele, né? Quem acompanha ele sente aquela energia também. A gente está super bem servido de grandes atletas, né? A gente tem aí o Kelly Slater, que, poxa, com quase 50 anos, acabou de ganhar o Pipe Master. Não, ele fez 50 dia 11 agora, ele tá 50 e campeão, né? É que ele ganhou um pouquinho antes de fazer 50, né? Com 50, tem que dar um desconto, com 50 anos. E já está querendo, né? Já pensando em se vacinar para correr também a Austrália, para ver se vai para o 12º título. Bom, a gente torce para que ele tenha esse bom senso, né? Espero que sim. E agora falando até se falou de 50 anos e de continuidade, você, enfim, depois de surfar algumas das maiores ondas do mundo, muitas delas na remada, antes ainda do towing se popularizar como um instrumento para essa modalidade, entrou para o Guinness Book, foi bicampeão mundial. Você agora se vê como mentor de gente como Lucas Chumbo,
que acabou de ser bicampeão mundial também ele. Foi uma maneira sua de expandir a sua experiência num momento em que você percebeu que talvez não pudesse mais competir no nível que você queria? A gente até viu um pouco isso no filme que passou no Rock Spirit, né? Essa sua questão interna. Você se sente conectado com essas conquistas, como a conquista do Lucas Chumbo? É como se fosse uma extensão da sua própria capacidade, da sua própria vitória? Como é que você se sente? E me disse se isso é consciente, assim, vou começar a passar isso adiante, porque assim eu expando para cá, nessa direção também, eu consigo me realizar a partir do outro. Com certeza, eu sinto sim, eu consigo ter uma troca muito sincera, muito aberta e muito verdadeira com o Lucas. Desde o começo, eu me identifiquei muito com ele, eu percebi que ele tinha um talento fora da curva, uma preparação física também, um biotipo, e como eu, jovem, ele não tinha muita maturidade para perceber esse potencial e utilizar esse potencial da melhor forma possível. E eu podendo, com a minha idade, com a minha experiência, passar tudo isso para ele, ajudá-lo a chegar num nível de performance maior, no gerenciamento de carreira e no desenvolvimento pessoal, né, num equilíbrio maior das emoções, para que ele pudesse ser esse grande campeão que ele é hoje, né? É assim, tão jovem e, poxa, já uma grande referência, já representando o nosso esporte, o nosso país, e lidando com essa pressão que é lidar com as mídias, ali, com os patrocinadores, de uma forma muito mais madura, assim, e até, né, vai ser pai com 26 anos, poxa, é, é muito gostoso, porque eu já não tenho mais a obrigação de performar, já não faço competições, né? As competições não fazem parte já da minha rotina, não tenho mais isso também como meta, né? Performar nas maiores e melhores ondas do mundo. Para mim é muito mais manter a saúde, continuar surfando e de vez em quando pegar umas ondas grandes, né? Não tenho mais isso como objetivo. Então, quando eu vejo o Lucas indo lá e ganhando esses campeonatos que ele vem ganhando, superando esses limites que ele vem superando, fazendo manobras incríveis, cada vez surfando ondas maiores, com controle, sabe? Assim, coisas que a gente não fazia na nossa geração, né? O surf de ondas grandes, geralmente, ele é muito de sobrevivência. O surfista está ali descendo onda grande, e aí, poxa, ele fica ali sobrevivendo. Agora, quem é que consegue realmente fazer uma manobra, dominar a prancha, né? Surfar com destreza uma onda grande, seja com a ajuda do jet ski ou só na remada mesmo, que aí é mais difícil ainda, né? E quando você usa o jet ski fica até mais fácil, né? Então, né, respondendo a tua pergunta, Se realiza, sim. eu me realizo bastante, bastante, porque tem que retribuir para o meio, né? E eu gosto de retribuir para o meio, eu gosto de profissionalizar o meio que a gente vive e fazer com que o esporte continue crescendo e estender essa via de relação com a natureza para sustentabilidade e trazer para a relação com os seres humanos projetos sociais, transformar esses ídolos e referências em ferramentas de transformação social e ambiental também. A gente vive num momento assim muito desafiador, né? A provocação é que existe uma valorização enorme da matéria, né? O sucesso está totalmente atrelado ao acúmulo de matéria, né? Ao poder de você ser uma pessoa que tem dinheiro ou que tem um poder político ou que tem um poder como referência, e muito menos a conquista de tranquilidade, de paz de espírito, né? De ser uma referência como uma pessoa equilibrada. Então, a gente precisa entender que esses jovens que se transformam em referência, né, que se transformam em exemplos,
eles são ferramentas importantíssimas para que os próximos jovens que vão tê-los como exemplos e, né, vê-los como uma ferramenta de transformação, usem eles para né, para se espelhar, né, não para comprar produtos, sabe? Assim, não para. É a continuidade, né? A lei da continuidade. Agora, eu não me expressei muito bem nessa última resposta, mas é que, infelizmente, a maneira como a sociedade usa o marketing hoje em dia é muito cruel, né? Então, você termina utilizando o poder de comunicação desses atletas para vender produtos, né? E eu sempre tive um sonho de, poxa, transformar essa ferramenta que é o atleta numa vitrine que fosse utilizada para propagar bem-estar, qualidade de vida, transformação social, sustentabilidade, empoderamento, autoconhecimento, evolução, né? Porque o surf tem tanto esse poder, né? Os esportes da Tem, água, os tem, esportes de natureza, né? tem sim. São uma ferramenta tão poderosa, né? Tem, e olha só, assim, quando a gente fala em Olimpíadas, né, o pessoal pensa muito em, poxa, medalhas, vou trazer medalhas para o meu país, o atleta, poxa, vai ficar mais famoso, vai ganhar mais seguidores, vai melhorar os patrocínios, né, vai ganhar mais dinheiro. Eu já penso, poxa, o esporte olímpico, a gente vai divulgar mais os nossos valores. Quais são os valores do nosso esporte? Né? A gente fala tanto que o surf tem uma relação tão intensa com a natureza, então eu vou ter oportunidade de divulgar esses valores de respeito pela natureza, de cuidado com a natureza, de projetos sociais, da cultura do surf music, da alimentação saudável. Cara, é isso que para mim é que tem que ser colocado na mesa, sabe? Porque a gente vai estar aproveitando as oportunidades da melhor forma possível. E assim que é o meu mindset, sabe, Clara? Assim, na vida, se a gente tem uma oportunidade, a gente tem que usar ela da melhor forma possível. Isso não quer dizer que a gente vai acertar, Claro. mas a gente tem que tentar. E se a gente A errar... largada é essa. Não, e se a gente errar tendo um bom começo, né? Se o pontapé inicial, se o começo da partida for uma intenção boa e você errar, você vai ter outras portas se abrindo. Uhum. Então, é isso que é legal, sabe? Assim, você conspirar e trabalhar e fazer por onde essa energia acontecer na sua vida e na vida dos outros constantemente. Mesmo tendo os desafios que poxa, manter o capitalismo rodando, você tem que vender, né? Mesmo que você sabe que o ser humano tem inveja, a inveja vem, aí você trabalha essa emoção da inveja, você trabalha a emoção da ganância, né? Esses sentimentos que são de frequência baixa, eles vão continuar na vida da gente. Mas você tem que trabalhar para elevar essa frequência, né? Para vibrar mais no amor, na compaixão, na autocompaixão, na gratidão, na generosidade, né? Então, cara, assim, no fundo, eu estou aqui com você porque eu sempre quis ter voz para falar essas coisas, não para mostrar o meu troféu e as minhas conquistas. E se eu estou fazendo um trabalho com a nova geração, é para passar esse tipo de valores para eles também, sabendo que eles têm que competir, né? E tem que ganhar também. Que faz parte dessa história que você quer contar também, que você quer compartilhar, né? Faz E a parte gente do processo. A gente estava falando do Chumbo e você mencionou a história dele, ele tava para ser pai, né? A mulher dele tava grávida agora de 7 meses, tá grávida de 7 meses, e no meio da lua de mel dele, ele tem que se despencar lá para Nazaré, porque, bom, as ondas chegaram e assim é o surf de ondas gigantes, é uma coisa imprevisível, não dá muito para se programar, né? Assim, a vida rola um pouco em função de onde é que vai quebrar, de que tamanho vai quebrar, você tem que estar pronto ali com a malinha já feito, é que nem aquele esquema quando o filho vai chegar, que a malinha da maternidade fica ali meio pronta, é a história do surf de onda gigante, a mala tem que estar pronta que o cara pode ter que zarpar a qualquer momento. Que tipo de atleta, com que particularidades, com que características sai daí de uma modalidade como essa, em que você fica aqui o tempo inteiro de sobreaviso,
para um momento em que a natureza dá o clique e você vai. O surf, claro que tem essa questão. Quem surfa qualquer mar lida com a espera, com a ondulação, com o mar bom, com a mudança da lua, etc. Mas eu acho que o surf de ondas gigantes eleva isso à máxima potência, né? É você completamente a serviço desse fenômeno que é muito único e com grandes intervalos. Então, qual é o atleta, como é que isso molda o atleta de ondas gigantes, do surf de ondas gigantes? Qual é a característica principal desse atleta? Olha só, ele precisa ser uma pessoa muito intensa, né? Ter que gostar muito de viver na adrenalina e ele tem que ter também a capacidade de lidar com essas emoções e tomar decisões importantíssimas sob pressão, né? E durante muito tempo da vida dele, porque se ele não tiver endurance, ele não vai durar muito, ele não vai ter uma vida longa e aí ele não vai conseguir performar bem e vai terminar não conseguindo ser um profissional bem-sucedido, né? Então, assim, o surfista de ondas grandes, ele precisa ser uma pessoa intensa, precisa saber lidar com o estresse constantemente, ele precisa performar sob pressão e tomar decisões importantes, e ele precisa saber lidar com imprevistos constantemente, porque ele não sabe quando que ele vai ser chamado de última hora para surfar uma ondulação gigante no outro lado do mundo, com fuso horário, com várias horas sem dormir no avião, com uma temperatura totalmente diferente, com alimentação diferente, dormindo numa cama diferente. Então, assim, são vários desafios e você precisa realmente se cuidar para que você possa, dentro desses elementos que você vai ter que se relacionar, performar durante muito tempo, porque tem gente que não acontece. Então você tem que ter um amor muito grande por isso tudo, sabe? Você tem que gostar disso, né? Se você não gostar, você fica no meio do caminho. E fisicamente, como é que você prepara um cara para estar fisicamente pronto para um negócio desse tamanho e a qualquer momento? Porque a gente, quando o cara tem lá, o campeonato mundial vai ser em novembro. Aí você tem um ciclo de treinamento já pensando nesse campeonato mundial que vai acontecer em novembro. No caso do surf de ondas gigantes, não tem essa história. Você tem que estar. É como se você tivesse que estar o tempo inteiro pronto para entrar na competição. E aí, como é que você sustenta essa performance, esse treinamento? Ele é o tempo inteiro muito aqui, alto, puxado, ou ele tem que ser um pouquinho mais equilibrado, mais mediano até, porque, enfim, senão você também estressa o corpo num nível absurdo, o corpo e a cabeça. Na minha cabeça ele tem 3 momentos, 3 frequências, tá? Você tem que manter a tua rotina diária sempre com exercícios, boa alimentação e descanso, tá? Não dá para você sair perto disso. É lógico, respeitando dias mais intensos de treinos e dias mais tranquilos, sem nenhum treino, e também levando em consideração a demanda que você tem da vida pessoal, né? Muitas vezes família, viagens, patrocinadores. Nessa primeira frequência, você tem uma manutenção que já permite você sair para um momento de intensidade maior, que é quando você percebe que a competição, que a ondulação está chegando, ou que a temporada vai começar, porque a gente sempre está atrás das grandes ondulações. As grandes ondulações acontecem no auge dos invernos, nos invernos do hemisfério norte e nos invernos do hemisfério sul. Então a gente consegue trabalhar com alguma previsibilidade, sem certeza de quando essas ondulações vão acontecer. Então, quando está chegando já na temporada, você aumenta esse ritmo. O volume o volume, né, começa a ser maior dos treinos. Você sai ali de 50%, 60%, começa a trabalhar em 70%, 80% do teu ritmo, tá? E quando você percebe que você está já perto mesmo de uma competição e você
entende que está chegando a temporada, né? A temporada e vão chamar o campeonato a qualquer momento, você começa a treinar e não pode nunca chegar a 100%, né? 100% só na competição. Então chega ali aos 95%, sabe? 97%, mas 100% só na competição. Porque você sabe que na competição, com o sangue quente, precisando ganhar, precisando fazer um esforço extraordinário, você vai precisar de uma energia que você não utilizou no teu treino. Eu tenho um momento que eu vivi com o Lucas, logo no começo, ele chegou para mim uma vez, tinha acabado de sair da academia, e falou: mestre, eu tô 100%. Aí eu olhei para ele e falei assim: puta que merda, hein? Aí ele falou: por quê? Eu falei: cara, porque não era para você chegar em 100%. A gente tem competição para vir aí, você chegou em 100%, cara. Era Você para vai você ter fazer o quê? Vai chegado. dar 120? Como é que faz? Né, não tem como dar 120, né? Aí, assim, coincidência ou não, ele quebrou o pé treinando nesse final de semana. Era uma sexta-feira. Né? Aí eu olhei para ele e falou: e agora? Você estava 100%, quebrou teu pé. Coincidência ou não, chamaram a competição e ele não pôde participar. Né? Então, assim, tem que utilizar a cabeça. Né? Tem que, a mente, você tem que utilizar da melhor forma possível para poder tomar as decisões certas. E não ser pego pelo jogo da vida, onde você se sabota constantemente. E que é fácil acontecer com a gente, né? A gente termina se empolgando, se emocionando e deixando com que o nosso ego tome as rédeas. E a gente perde a razão, o raciocínio claro, o que é muito importante, né, na vida de um competidor, na vida de um profissional, principalmente levando em consideração que no surf de ondas grandes, esses fenômenos são raros, você não consegue prever quando eles vão acontecer. Pode acontecer num momento delicado, como aconteceu agora durante a lua de mel dele, chegando aqui no Havaí. Pode acontecer durante o Ano Novo, durante um Natal, um aniversário de Uma algum ente. perda, uma perda. Uma A gente perda, perde né? pessoas, E Aconteceu eu até comigo, te. né? Aconteceu contigo? Sim, eu tava para ir num campeonato, janela de espera na África do Sul, meu pai faleceu. Eu me lembro até que eu tive que fazer uma matéria e eu chorando na matéria e indo para o aeroporto, entendeu? Depois de ter feito o funeral do meu pai, ter enterrado ele e indo para o aeroporto, porque eu sabia que se eu não corresse aquele campeonato, são tão raros, né, esses campeonatos de ondas grandes, essas ondulações, para mim seria muito difícil como profissional. Então isso faz a diferença lá no final, né? Você saber lidar com essas emoções e manter o equilíbrio emocional para performar bem, né? Mesmo sob estresse. E a gente fala, quando a gente pensa nesse surf, e eu estava hoje revendo as ondas do Lucas, que tem um aéreo no final, que eu não conseguia acreditar naquilo. É impressionante, é muito impressionante. Como é que é possível aquilo? Ou aqueles jet skis no lip da onda aqui em cima e o surfista embaixo, você fala, gente, esse jet ski vai cair na cabeça da pessoa. É uma coisa muito assombrosa, é uma coisa muito impressionante para quem vê de fora. E a gente, né, que é leigo, enfim, fica pensando na história do medo e do trauma. As pessoas quase morrem, ficam lá 10 minutos embaixo d'água. É uma presença imensa, né? Muito assustadora mesmo. É uma relação dramática que vocês têm com o mar, você acha? Ou vocês lá dentro têm uma perspectiva completamente diferente da nossa? É claro que é diferente, a minha e a sua. Mas digo assim, como é que vocês equalizam esse assombro de descer uma parede furiosa daquelas, né? Como é que isso é possível dentro de um corpo diminuto, frágil, de uma cabeça que vem aí com uma dor dessa, perdeu o pai, tá com a cabeça na mulher, no filho e tal. Eu sei que vocês são treinados para conseguir na hora focar e fazer o que tem que ser feito, mas o medo tá presente o tempo inteiro? Esse assombro tá ali o tempo inteiro? Vocês vão com medo mesmo? Como é que é? Não, o medo ele tem que estar presente, né? Porque se o medo não estiver presente, você não consegue gerenciar os riscos, você não tem conhecimento do perigo, sabe? Você precisa mapear até para você se preparar. Aí você se prepara fisicamente, mentalmente, com teus equipamentos e equipe. Aí você está gerenciando o risco. Você tem que ter a presença do medo, né?
é o respeito pelo risco que existe naquilo que você está fazendo, né? Você não pode negligenciar isso. Agora, eu percebo nitidamente, e isso ficou muito claro para mim, que os indivíduos, os atletas que conseguem se divertir mais nessas condições, aí é outra coisa. Aí você vê que flui a performance, né? Você vê que, poxa, está à vontade, sabe? Ele está com medo ali, ele sabe que tem risco de vida ou morte, de um acidente grave, mas ele está performando, ele está feliz, né? Ele está alegre de estar ali. Ele não foi ali para fazer uma foto, ele não foi ali para bater um recorde, ele não foi ali para ganhar uma competição. Ele gosta daquilo. Esse aéreo fincou uma. Desculpa te interromper, mas é que eu fiquei muito impressionada com isso. Ele estabeleceu um outro limiar ali para a modalidade, não, Burle, com esse aéreo? Não é uma... Com certeza, a gente tem aí hoje um desafio enorme, porque a gente vê a performance do Lucas e do Kailane bem acima, né, dos outros atletas. E fica até difícil para os juízes entenderem essas manobras. E é muito difícil fazer o que eles fazem. Então, eles estão puxando os limites, eles estão liderando esse movimento de evolução dentro do surf de ondas grandes, na modalidade tow-in, né, que é com a ajuda do jet ski, que você é levado para a onda. E está sendo difícil até para os juízes entenderem o que é que eles estão fazendo, né? Porque até então ninguém fazia isso. É muito disruptivo, para usar uma palavra do Isso momento, assim, é né? muito disruptivo mesmo. Total. E você falou do seu pai, e eu sempre me lembro da história, da frase dele, né? De como foi difícil para você fazer ele entender que que você ia construir seu caminho, você ia fazer o que estava a fim de fazer, a escolha era sua, e que ele não ficasse aflito porque você ia fazer daquilo a sua vida e você ia fazer o melhor que você podia fazer, né? Se você fosse médico, seria um ótimo médico, você escolheu ser surfista e ia fazer disso o melhor. A gente já conversou algumas vezes sobre isso, e aí eu queria te perguntar, quem são os seus pais? Quem era o seu pai? Quem era a sua mãe? Que contexto era esse que você tinha que olhar ali quando você escolheu fazer uma coisa que não era o que ele esperava para você? E quem é o pai que você se tornou para a Yasmin e para o Reno Kai? A Yasmin é médica, fez uma escolha mais convencional, não sei que Tá tipo de estudando para médica ser ela médico. é. E o Reno tem 12 anos ainda, enfim. Eu quero saber como é que você, como pai, como é que essa experiência moldou o pai que você é hoje para os seus filhos? Que tipo de exigência, de projeção você se vê colocando ali para eles? Como é que isso contribuiu? Finalmente, uma pergunta que me deixou emocionado. Quero saber. Não, olha só, meu pai era uma grande referência para mim. Ele era comerciante, adorava, apaixonado por carros, e era um pai boa pinta, era um pai ausente, era um pai herói, né? Pois estava sempre trazendo para casa troféus, porque ele era viciado em corridas de carro. E era um pai também que trazia muita desarmonia para a família, porque ele brigava muito com a minha mãe, né? Porque ele era muito mulherengo, né? Ele era aquele perfil Hollywood, sempre daqueles comerciais de Hollywood, né? Sim, o prazer do sucesso. Prazer do sucesso, pai, ele estava sempre fumando. Era um playboy boa vida mesmo, né? Comerciante, mas assim gostava de viver a vida do jeito que ele achava que era melhor para ele. E a família, por mais que ele fosse pai de família, ficava em segundo plano, né? Ficava em segundo plano. Ele ia atrás dos sonhos dele, né? Que era o clássico daquela época, era aquela coisa assim, não deixa faltar nada. Não deixa faltar nada, mas mas não tá. E a minha mãe, ela já era assim mais ela queria ser ela, né? E tinha que lutar contra a cultura, né? A sociedade naquele tempo, poucas pessoas se divorciavam, poucas mulheres trabalhavam. Meu pai não queria que ela trabalhasse, ela falou, não vou ficar dependendo de você. Aí se formou, né, virou enfermeira, e teve uma época que, durante a separação, né, que foram várias separações, né,
Meu pai e minha mãe não se separou uma vez só. Meu pai saiu e voltou para casa várias vezes. Então, assim, foram vários traumas até a separação acontecer mesmo. Ela chegou a ter 3 empregos e sempre gostou muito de natureza, de animais, de coisas simples. Então, sempre tive uma referência mais Afetuosa, afetiva material, ali. uma referência mais material do meu pai, né, que tinha uma ligação maior com a imagem, com a performance, né, e uma referência mais natural, e uma relação mais orgânica com a minha mãe, dentro de casa, né, uma pessoa também que muito humana, né, levava pacientes para dentro de casa, levava animais para dentro de casa constantemente. Então eu tive a sorte de ter 2 pais maravilhosos. Sou muito grato a meus pais, sabe, assim, de verdade. Me emociono, né. Meu pai, ele fez o que ele podia fazer dentro da maturidade dele, sabe, ele não tinha conhecimento, então ele deu o melhor dele, né. Minha mãe também, assim, até hoje ela está viva, meu pai não está mais vivo, né, deu também o melhor dela, dentro dos limites dela. Eu tenho muita gratidão, assim, eu vou todo dia eu rezo e agradeço muito a eles. E agradeço a diversidade de personalidades, sabe, assim, porque se eles fossem iguais, talvez eu não tivesse aprendido tanto. E assim, como eles são Seu repertório seria mais enxuto. mais enxuto, né, então assim, é tão bom, né, você ter essa diversidade, né, de valores, de cultura, sabe, poxa, isso foi muito bom para mim. E aí eu sou pai da Yasmin, né, do primeiro casamento, que também teve uma separação difícil, né, na criação dela. E eu, dentro desse processo de ser pai, também é muito difícil, né? Não é fácil. É mais difícil ser pai do que ser filho. Eu acho que você sabe. Tava aqui, A gente, tava aprende, aqui a gente pensando. aprende mais do que ensina, né? A gente aprende mais do que ensina sendo pai. E ela ingressou na faculdade no Rio de Janeiro, para fazer, eu acredito que foi marketing ou foi comunicação, né? Desculpa se eu não sei exatamente o que foi, mas assim, depois de 2 semanas ela falou: pai, não é isso que eu quero para minha vida. Aí eu falei: tudo bem, cara, assim, até hoje eu não sei exatamente o que eu quero para minha vida. E aí, o que é que você quer fazer então? Ela: eu acho que eu vou aproveitar minha nota e vou fazer nutrição na UFRJ. Aí ela: poxa, então vou para a UFRJ. E eu falei assim: pô, legal. Ela: você vai me levar? Eu falei: levo você para a UFRJ, sim. Aí eu apareci lá de ônibus. Eu falei: a gente vai de ônibus. Ela: pô, você não vai me levar de carro? Eu falei: não, você não vai de carro para a faculdade, você vai de ônibus, eu vou te ensinar como é que você vai e volta de ônibus. Aí ela já viu que o buraco era mais embaixo, né, que ela ia ter que fazer por onde. Aí ela fez 2, 3 meses de nutrição, ou mais tempo de nutrição, falou: não quero isso para minha vida, não sei o quê, paraná. Aí tá fazendo agora medicina, e está muito feliz, está fazendo medicina, está morando fora, está morando bem distante, está num lugar bem frio, na Polônia, tá fazendo medicina na Polônia, e eu fico muito feliz, assim, de poder, surfista, né? Meus pais não tinham condições de prover para mim viagens internacionais. Eu fui começar a viajar internacionalmente por causa do surf. Trabalhando já, né? Já trabalhando, e agora, poxa, eu posso ajudar a minha filha a se formar, né, a ir atrás do seu sonho de ser médica. Ela está muito feliz. E meu filho, agora do novo casamento, o Renokai, tem 12 anos. Ele tem tudo que eu não queria que ele tivesse, tudo, né, assim, tudo que eu queria que ele não tivesse, ele tem. Então, assim, é perfeito para eu aprender, né? Eu só agradeço. Que é o quê, por exemplo? Sei lá, é tudo que você não quer, a criança tem, né? Então, assim, faz parte. Você é pai, você sabe. Então, assim, quando você é mãe, você não queria que seu filho, sua filha fosse assim, mas ela vai ser exatamente a Belinha, né? A Isabel, a Bebel, ela é mais A uma. Bebel. Eles são todos um canal para a gente evoluir, né? Aprender, para a nas gente nossas evoluir. dificuldades, tudo que a gente tem que aprender O temperamento é o temperamento que você não queria, né? Ele é igualzinho a todos os teus defeitos.
Todos os seus defeitos que você trabalhou a vida toda. E não é só isso, eles espelham coisas que a gente odeia ver na gente. Lógico, os nossos defeitos. Todas as imperfeições, tudo que você fica tentando ali mascarar, vem a criatura e fala, ó, toma aqui, pega essa. Então eles são perfeitos, meus filhos são perfeitos, eu amo eles do jeito que eles são. Eu não quero jamais me realizar através dos meus filhos, sabe assim, Então nunca... era aí que eu queria chegar. Talvez essa tenha sido a grande contribuição da sua trajetória pessoal com seus pais para a continuação dessa história como pai agora dos seus filhos, né? Não ter essa necessidade de projetar. Isso aí. O meu pai, ele tinha uma preocupação muito grande, o que é que eu ia ser na vida, né? Poxa, olha o nome da família, com quem você anda, né? A maneira que você se comporta. Ele tinha uma preocupação muito grande com as aparências, né? E eu via uma hipocrisia enorme, né? Porque se preocupava com as aparências, mas não agia de acordo, coerente com os valores que ele estava passando para mim. E eu, com os meus filhos, assim, eu já percebo que é totalmente diferente, entendeu? Assim, eu sou muito mais preocupado com a felicidade deles do que com a minha vontade de me realizar através deles. Né? A então, imagem. Assim, eu não tenho nenhuma preocupação, por exemplo, do meu filho morrer ou minha filha morrer. A minha preocupação é deles não serem felizes. E a morte, cara, assim, você vai morrer, né? Pô, né? O que eu posso fazer? Agora, você ter um filho ou uma filha que não quer ser feliz, isso me preocupa, entendeu? Assim, bastante, né? Então... Sua mãe ficou morrendo de medo de você morrer nessas ondas todas? Não. Minha mãe sempre falava assim... Ela tinha esse desapego? Conseguia? Ela sempre falava, se você morrer, eu enterro, filho. Não se preocupe, vá atrás do seu coração. Siga seus sonhos. Como é o nome da sua mãe? Dona Suzana. Grande Suzana. Carlos Burle, eu queria terminar essa entrevista te fazendo uma pergunta simples. A pergunta é simples, a resposta não sei. Quais foram as lições mais duras que o mar já te deu e que você não aprenderia em de nenhuma outra forma, em nenhum outro meio? Só o mar que podia te dar aquele recado. E quais foram os aprendizados mais bonitos que também só o mar poderia te trazer? Olha, as lições mais duras que o mar me deu é que para você estar perto daquilo que você ama, você tem que merecer. Tá? Então, assim, quando eu não valorizei o que eu tinha, eu perdi tudo. E a partir do momento que eu entendi que eu tinha que valorizar, eu ganhei tudo. Né? Então, tá respondida as duas perguntas. Tá mesmo. Lindamente. Queria te agradecer muito. Foi uma conversa, como sempre, uma conversa maravilhosa. Sempre muito bom te reencontrar virtualmente, pessoalmente, e pensar que a sua trajetória se cruza na minha trajetória profissional também, e eu pude acompanhar tantas conquistas tuas. Muitíssimo obrigada, Carlos Burle. Prazer enorme falar contigo aqui no Gente das Águas. Espero que você volte muitas vezes para outros projetos aqui da Go Outside. Obrigado, Clarinha. Obrigado a todos vocês que estão ouvindo a gente. Foi um enorme prazer poder compartilhar um pouco das nossas histórias de vida, das nossas experiências. Um beijo enorme. Quando vocês quiserem, a gente marca outra, tá? Combinado. Antes de eu encerrar isso aqui, eu preciso deixar um recado para todos, um recado que é muito importante e que eu tenho certeza que você, Carlos Burle, que tem muitas iniciativas em prol do meio ambiente e da água, vai gostar de propagar. É o seguinte, faça chuva ou faça sol, partiu economizar água. Fecha sempre a torneira quando não estiver usando, o chuveiro enquanto você se ensaboa e tome banhos curtos. Torneira, abriu, usou, fechou. Falou? Sabesp, Governo de São Paulo, trabalho e respeito por você. Um beijo grande para todo mundo. Obrigada, Burle. Até a próxima. Um beijo, fique com Deus. Até a próxima. Podcast Go Outside. Série Gente das Águas, com Maria Clara Vergueiro.